Eu chamo Vitória Lapertosa, meu nome é artístico, e eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Na verdade não, eu comecei até um pouco mais velha, assim, porque eu comecei minha carreira como modelo plus size. Na época eu pesava 90 quilos e tal, e aí eu comecei, foi quando surgiu essa coisa do plus size, começou a surgir, eu fui modelo plus size durante uns anos, e aí eu comecei a ser modelo comercial com 21 anos. Foi tipo dos 18 aos 21. Eu sempre era chamada muito, mas não era minha profissão, sabe? Era uma coisa assim, uma loja me chamava pra ir fazer umas fotos, aquela coisa. Aí quando eu fui descoberta assim, na verdade eu tô lembrando que veio de antes isso. Quando eu tinha uns 15 anos, eu era um pouco mais magra. E aí eu fui descoberta na porta da escola, assim, tinha um concurso. E aí eles gostaram muito de mim e tal, mas já mandaram logo na minha cara, tipo, você é maravilhosa, só que você tem que emagrecer 10 quilos. E eu não era gorda, eu era super ok, super normal. Só que na época não existia esse mundo, né, plus size e muito menos o Curves, que é o comercial e tudo, era só magra, esquelética e tudo. Aí foi quando começou, e aí que me chamaram, eu cheguei aí pra São Paulo e tal, começou. Só que depois eu engordei, e aí surgiu essa oportunidade de plus size. Não, eu fui lá pra ir nas agências e tudo mais. Aí voltei pra BH, continuei minha vida, estudava, tudo normal. Aí a minha carreira mesmo começou com 19 anos. Foi bem horrível. Não foi por causa da moda, mas eu tive alguns problemas e tive depressão e tudo. Aí aconteceu de eu emagrecer muito. Só que aí eu fui pesar tipo 50. Aí a moda amou, né? Plus size, que virou fashion, aquela coisa, eu comecei a trabalhar pra caramba, mas também tive que trabalhar muito meu psicológico e aprender a comer pra não tornar uma doença assim maior. Foi moda. Eu até fazia faculdade, mas eu larguei, comecei a trabalhar. E na minha época, não existia muito uma perspectiva da pessoa trabalhar até 30 e tantos anos, né? Que hoje eu tenho 33 e continuei trabalhando. Mas na minha época as modelos eram muito jovens, eu já era considerada velha para aquela época. E aí eu falei, não, vou largar a faculdade, vou aproveitar tudo que dá, porque eu sempre amei muito ser modelo, era meu sonho assim de criança. Então eu tava vivendo meu sonho. Larguei tudo e falei, vou viver meu sonho. Quando eu ficar velha, que não é velha, né? Hoje eu vejo, eu volto a estudar. Mas aí acabou que foi fluindo e eu nunca voltei. Continuei no caminho da moda. É muito doido, né? Eu acho que desde pequena eu sempre admirei muito, assim, eu não sabia que era modelo, eu era muito a coisa lúdica da TV, sabe? Aquela coisa das atrizes, da beleza, eu sempre fui muito encantada com esse mundo. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu vi que eu sabia que o que eu estava fazendo, que eu gostava muito. Tanto é que, mais velho, eu até fiz um curso para ensinar as mulheres a posar, assim, de tanto que eu gosto dessa arte mesmo, de se transformar cada dia em uma mulher, porque a gente raramente é a gente mesmo na moda, né? Então, eu acho que desde pequena eu gostei disso, de me fantasiar, sabe, de ser outros personas, assim. Então, e eu nunca tive vergonha na cara, eu falo, nunca tive vergonha, nunca tive isso, eu sempre gostei de estar na frente da câmera, muito, assim. E a fotografia em si, eu amo ela também por trás das câmeras, então eu falo que a minha linguagem do amor é a foto, de um modo geral. Não, porque a minha primeira gravidez, ela foi surpresa, então não foi algo planejado, apesar de ter sido uma coisa perfeita na minha vida, não é essa questão, mas foi um susto, assim, né? Vamos dizer, zero planejado. Então, e ainda estava na época do Covid, então eu tive que parar 100%. Nem a possibilidade de fazer fotos estando grávida eu tive, igual a gente está aqui hoje. Porque, eu ficava com muito medo do Covid, né? Então foi um baque, assim. Eu tive que parar total. E também essa coisa de eu desvincular, né? O que é a beleza pra mim? O que era na época ser bonita? O que era Vitória? Porque desde que eu me tornei modelo, Vitória modelo. Eu entender quem era a Vitória sem ser modelo, sem estar ali e conseguir ver beleza em mim. Não só no sentido físico, sabe? Foi
foi bem difícil e ao mesmo tempo foi uma cura, porque eu acho que tudo que a gente prega, assim, do que é uma mulher bonita, do que ela tem que ser, é o contrário do que acontece no nosso corpo para você gerar uma vida. Tipo, porque seu quadril vai ter que aumentar, que é uma coisa que a moda tem medo, né? Do quadril. Hoje em dia eu acho que menos, mas assim, você vai ter que ficar maior, você vai ter que ter estria, você vai ter que ficar mais flácida, tudo para gerar uma vida. Então, por que a gente cultua o contrário disso? Por que isso não é bonito, sabe? Foi uma coisa que entrou na minha cabeça e me curou em certa parte, assim, de tudo que eu passei antes. De falar, poxa, eu sou, né, alguém que dá a vida. É muito louco isso. Eu fiquei, assim, surpresa, porque eu falava assim, talvez o que eu vivi foi por causa da pandemia. Mas eu já me preparei, tanto na estrutura familiar e tudo, a conversa que a gente teve, não, vamos ter outro filho, a gente tem que estar ciente que talvez eu não trabalhe, que talvez não exista esse trabalho, porque... E eu percebi que era muito pior do que eu imaginava. Não sei se é pelo fato de a gente estar em Minas e aqui não tem tantas marcas de gestante. Mas eu fiquei bem chateada, assim, com, às vezes, a forma que a moda vê a gestante, sabe? Eu acho que falta de incorporar, às vezes, porque, não sei, às vezes você tem uma marca de acessórios, que foi uma coisa que aconteceu comigo, que me procurou, mas ela ficou tipo, mas sua barriga, será que dá pra esconder? Não, não dá pra eu esconder a barriga. Eu tô grávida de 6 meses, como que eu vou esconder minha barriga? Você quer uma gestante? É isso que você quer, né? Na sua campanha? Senão, você, infelizmente, tem que procurar outro modelo, sabe? Então, eu me preparei muito psicologicamente e estrutura familiar, sabendo que talvez eu não iria trabalhar, e eu tô trabalhando realmente muito pouco. Assim, foi um baque nesse sentido. Mas eu entendo que a modelagem é diferente, que a mulher grávida, ela, infelizmente, é uma parte pequena, né, da vida da mulher. Eu acho que é uma estrutura bem que teria que trabalhar muita coisa, porque, infelizmente, a gente conhece o por trás também, né, da marca, porque, assim, ela talvez entraria num nicho que é muito pequeno, e que poderia atrapalhar a questão da produção mesmo, sabe? Sim. Então eu acho que já é muito legal a gente ter o mercado plus size, o Curves, apesar de que eu vejo ele ainda... em todos eles existe um padrão. Essa quebra de padrão, pra mim, é uma ilusão, assim, sabe? Porque mesmo uma modelo plus size existe um padrão, uma modelo grávida existe um padrão. Eu percebo isso, sei lá, andando na rua, quando a pessoa quer elogiar uma grávida, ela fala, nossa, você tá só barriga. E tipo, não, cara, eu tô 10 quilos a mais, eu realmente vou aumentar meu tamanho e tá tudo certo, faz parte do processo, tem mulheres que não. Mas virou um padrão também pra gestante, sabe? Então é muito louco esse meio da moda, ele é feito de padrões, então acho que seria muito difícil quebrar isso e falar, não, vou pôr uma modelo grávida aqui porque ela é boa no que faz e tal. E acontece isso, eu acho que em muitas profissões, né? A grávida, eu não vou ficar com uma mulher grávida que a gente fica mais cansada. Não, tem vários tabus em cima da gravidez. Então, acho que a moda ela é mais uma dessas profissões. É bem complicado, porque assim, existem marcas que conseguem vestir vários corpos. Né, o exemplo da Sônia, que me vestiu eu estando grávida ou não, ela consegue trazer isso. Mas é muito raro você conseguir entrar numa loja e comprar as roupas do jeito que você gostava. É uma coisa muito marcas para gestante, sabe? Então, é o que eu percebia antes, quando eu comecei minha carreira lá plus size, que existia marcas plus size. E aí você não se identificava com nada daquelas marcas, porque você era uma menina de 18 anos que queria vestir a mesma roupa que a menina de magra vestia. Então, eu acho que é isso que acontece com a grávida. Ela fica limitada ali a conseguir vestir do jeito que ela gosta. Ou é uma marca de gestante, ou é uma marca... não existe. Assim, acho que não tem nenhuma que fala assim, não, essa aqui dá pra grávida. Por exemplo, fazer uma coleção, uma marca grande, fazer uma coleção e ter uma modelagem diferenciada ali pra caber uma barriga, entendeu? Mas é muito complexo, né?
Assim, você pensar a indústria toda, trabalhar isso. Eu acho que se elas pensassem em ter peças, não precisa ser uma coleção inteira, mas peças que continuam dentro da coleção dela, que conversam com a família, né? Tipo, essa família aqui, linda, maravilhosa, que tal colocar 3 peças para gestante e também conseguir se vestir bem dentro da minha marca? Eu acho que poderia ser isso, porque eu entendo que uma produção inteira para grávida seria mais complicado, mas talvez, vou fazer 3 peças, ou pensar, nossa, uma roupa com elástico talvez dá numa gestante, sabe? E aí, que legal, essa roupa dá na gestante, vamos chamar um modelo grávida para mostrar para as pessoas que essa modelo pode usar, por exemplo. Essa foi planejada, a gente queria muito ter o segundo filho. Meu marido me encorajou muito, que ele queria muito mesmo. E eu fui assim, falei, não, então bora. E tá sendo muito bom, assim, eu acho que a segunda gestação, ela é muito mais pesada por um lado, porque você já tem que cuidar de alguém, né? Então, você não tem aquele tempo de gestar, que quando você tá na outra gestação, eu tô cansada, você deita. Com o filho, você demanda mais e aí o cansaço é maior. Mas, de uma forma geral, eu acho que os medos da primeira gestação é totalmente diferente do da segunda, sabe? O da segunda gestação você tem outros medos. Eu acho que é muito sobre o seu primeiro filho do que o segundo. Você pensa assim, por exemplo, eu pensando sobre o meu parto, a minha maior preocupação é onde meu Romeu vai estar, com quem que ele vai estar, ele vai entender, será que ele vai sofrer quando o outro chegar? Então, eu percebo a segunda gestação essa diferença. Porque a primeira você tem o medo, nossa, mas como que dá banho? Como que você troca? Como que como que ele pode dormir? Aquele medo de toda mãe, né? De ficar olhando se tá respirando, se pôs na posição certa e tudo. A segunda já é muito mais sobre como que eu vou fazer para administrar dois, sabe? Como que vai ser o sentimento do Romeu a hora que vê o César chegando. O César também, como que eu vou acolher ele da forma... Eu não vou conseguir ser a mesma mãe que eu fui pro Romeu, pro César, porque eu sempre fui uma mãe, vamos dizer assim, 100% dedicada ao Romeu. Para ele eu vou ser 50%. Então, assim, esses medos que vem na cabeça. Essa é a diferença. Eu acho que é um lugar que eu me encontrei, de fato, assim. Igual eu te falei, né? Eu era muito a Vitória modelo, a Vitória gostava muito focada no trabalho, aquilo tudo. Eu percebi que eu sou melhor nesse papel de mãe e me completa, eu me sinto. Sabe, durante a vida que às vezes você sente assim, nossa, tá faltando alguma coisa, você sente um vazio? Ele não tem mais, não existe mais. Eu sinto que eu estar com meu filho, com a minha família, basta, sabe? Isso me fez crescer muito como ser humano também, porque antes uma ação minha era sobre mim, eu pagar a consequência daquilo. Agora uma ação minha é sobre outra pessoa também. Então você sai um pouco do egoísmo e você aprende a se doar. E por mais que seja difícil, eu não estou romantizando, porque eu sei que é muito pesado ser mãe, também é o lugar que eu me encontrei, que eu me senti acolhida, que eu cresci, sabe? Que eu expandi, assim, como ser humano. Eu acho que é importante que a mulher saiba que ela não precisa deixar de ser 100% ela. Porque eu acho que na minha gravidez eu não tive tanto essa clareza e eu tinha muito medo, né, de continuar em movimento, até o yoga, essas coisas, eu tinha um pouco de medo de continuar. Tipo, e se eu perder meu filho porque eu fiz isso, E aí, o que eu me prometi nessa gestação é que eu ia continuar sendo eu, pra também ser uma mãe melhor, sabe? Eu acho que esse equilíbrio de não se perder 100% de quem você é, que é tão difícil na gestação e na maternidade, fazer as pequenas coisas que você fazia antes, no meu caso, né? Continuar treinando boxe, continuar fotografando, sendo eu ainda, ajuda na cabeça também, no mental, de não se perder e ficar, quem que eu sou agora? Porque eu acho que na primeira gestação, o meu sentimento foi de que eu matei uma Vitória, assim, que ela não existe mais, e veio outra, nasceu outra. Dessa vez eu quero continuar sendo eu, diferente, óbvio, porque não tem como você ser a mesma pessoa, mas eu acho que esse processo das pessoas entenderem que a gestante não precisa deixar de ser ela o tempo todo, ela não vira um santo, um anjo, sabe? Ela continua sendo ela. Faz também com que a mulher sofra menos
essa perda dela mesma, sabe? O fortalecimento do corpo em geral te ajuda a parir, né? Te ajuda na hora de parir, te ajuda a aguentar, o seu corpo aguentar também as mudanças, que são muitas. Então você vai engordar bastante, você vai crescer, você vai sentir maior, seu quadril vai abrir. Se você não tiver fortalecida, falo de músculo, de tudo, até mobilidade, aquilo vai ser muito pior para você durante a gestação e na hora de parir vai ser muito mais difícil. Assim, as consequências podem ser muito maiores, sabe? Se você não tiver ligado no que você precisa fazer uma fisioterapia pélvica, porque parece algo natural, mas é natural se você sabe o que você está fazendo. Então hoje em dia, já existe mais esse movimento das gestantes procurarem trabalhar o físico para poder parir e para poder sustentar. Eu acho que assim, tem várias coisas que marcam muito quando você tem um filho. Cada fala dele, assim, sabe? Mas eu acho que o parto foi tão mágico pra mim, foi como eu encontrei meu eu selvagem, sabe? Você não pensa em nada, você é aquilo. E você vai reagir de formas que você não imagina. Você vira um bicho mesmo. Então, eu gosto muito disso, de ir para esse lugar, sabe? Do seu eu selvagem, de encontrar essa mulher, essa potência, o que você é de verdade ali. Eu falo que é o mais perto de Deus ou de uma deusa que você chega, porque é bizarro que a força que você ganha e a maneira que você age ali naquele momento. Então, o parto foi uma coisa que eu falei, nossa, eu quero viver isso de novo. É uma experiência muito forte e muito legal. Só que durante a vida também, igual outro dia eu tava, por causa de gestação, a gente fica muito sensível e tudo, eu tive uma crise de choro. E meu filho, com as palavras dele, sabe, pegando no meu rostinho, me acolheu e falou, mamãe, eu tô aqui, se você chorar, pode me chamar, tá tudo bem. E aí você percebe que, talvez quando ele chorou, ele teve esse acolhimento. Ele teve alguém para falar isso para ele, provavelmente eu, o pai. Então você vê que você tá criando um ser humano legal, assim. Um cara que tá olhando para os outros, que tá... Então eu acho que esses passos de você ver o caráter, né? A intenção, o coração do seu filho é muito massa. É uma coisa muito... Nossa, que entra na sua alma, assim, você fala, meu Deus, como é louco você criar um ser humano. Então eu tô ansiosa para viver isso de novo.